Olá, gente, tudo bem? Então, como eu prometi, nós não vamos ter o nosso encontro de Celebrando a Recuperação presencial e também não vamos ter nossas partilhas, mas eu acredito que a gente pode contribuir um pouco para vocês com esse vídeo falando sobre a nossa próxima lição, a lição que nós iríamos trabalhar hoje. Então, a nossa lição que seria abordado é a lição 5, entrega. A lição 5, ela está lá no trabalho princípio 3, que fala: conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo, que ela é embasada em Mateus 5,5, que diz: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O passo 3 fala: decidimos entregar nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus. Em Romanos 12,1 fala: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, ok? Então, quando a gente fala de entrega dentro do nosso passo, ele é um passo, dentro dos nossos passos, dentro das nossas lições, ele é um momento de extrema importância na nossa caminhada, tá? O nome sugestivo passos quer dizer que tem que ser dado um após o outro, um completa o outro. Você não pode viver o passo 2, o passo 3 sem o passo 1. Você não pode ver o passo 4 sem o passo 1, 2, 3. Então, cada passo ele tem a sua importância, tem o seu momento, tem o que você precisa fazer. E hoje a gente traz a reflexão aqui, a entrega, que é entregar a sua vida para Deus, ao controle de Deus. Porque quando nós, no acróstico entregar, a gente começa com entender. Confiar unicamente em nosso próprio entendimento foi justamente o que nos trouxe ao programa de recuperação. Depois que você tomou a decisão de convidar Jesus para entrar em seu coração, é preciso agora começar a buscar a vontade dele para a sua vida em todas as suas decisões. Então você precisa entender de uma vez por todas que a sua vontade, vou falar melhor, vou falar nos termos Celebrando a Recuperação. Eu precisei entender verdadeiramente que as minhas vontades me levaram ao alcoolismo, que as minhas vontades me levaram à dependência química, que as minhas vontades me levaram à procrastinação, que o meu entendimento, tudo aquilo que eu quero, que eu entendo como certo, não ponderando os valores e as verdades bíblicas de Deus, me levou ao resultado que eu tive há 6 anos atrás. Mas em compensação, quando eu entendi que quem rege minha vida, quando eu entendi que aqui no manual do cristão, na Bíblia, estão os caminhos que eu devo seguir, e eu entreguei essas vontades, as vontades, e coloquei na equação das minhas decisões os valores de Deus, as coisas começaram a mudar e progredir na minha vida. E é isso que você precisa fazer, porque lá em Provérbios 3, de 5 a 6 diz: confiem no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então você precisa trazer Deus para as suas decisões, você precisa ponderar a vontade de Deus, você precisa perguntar para Deus a vontade dEle, e não só isso, e ouvir o que Ele tem para te dizer. Porque quando você faz isso, Ele vai trazer o discernimento em cada situação. É necessário também nós termos arrependimento. Para arrepender-se verdadeiramente, você precisa fazer 2 coisas: abandonar seus pecados e voltar-se para Deus. A Bíblia tem muito a dizer sobre o arrependimento. Ele permite a você desfrutar a liberdade do seu relacionamento amoroso com Deus. Então você precisa pensar em tudo aquilo que você tem feito na sua vida, tudo aquilo que você fez. Você precisa pensar nas suas atitudes, nos seus hábitos, você precisa pensar na sua maneira de comportar e precisa, um a um, caso a caso, arrepender-se verdadeiramente do seu comportamento, como eu fiz na minha vida. E isso é algo que não morre quando nós fazemos, é algo diário. Todos os dias eu cometo atitudes, cometo situações, tenho hábitos que não são o que Deus gostaria e que nem eu mesmo gostaria. Mas eu preciso me arrepender a cada um deles, eu preciso refletir sobre eles, eu preciso entender cada movimento que o meu ser fez, cada coisa que eu me desviei do caminho de Deus e me arrepender verdadeiramente para que Deus, com todo o seu amor e toda a sua misericórdia, possa trabalhar cada uma dessas situações na minha vida.
e você precisa fazer a mesma coisa. Outro algo importante para haver a entrega verdadeira é você reconhecer e confiar. Decidir entregar sua vida e sua vontade a Deus só exige confiança. Confiar é colocar em ação a fé que você encontra no princípio 2. Lá em Romanos 10:9 diz: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então essa é a promessa da Bíblia, independente de qualquer coisa, de qualquer atitude que você teve ou que você vá a ter. Se você acredita que Deus ressuscitou Jesus para a nossa salvação, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pelo seu perdão, você é salvo, mas você precisa reconhecer, você precisa afirmar, você precisa entender verdadeiramente qual foi o ato de Jesus na cruz por nós. E isso faz parte do início da entrega da sua vida para Deus. Isso faz parte do entendimento de entrega da sua vida, da minha vida para Deus. O maior ato de Jesus para o mundo, para a humanidade, foi a cruz. Como você vai entregar a sua vida, o controle da sua vida, o controle das suas vontades para Deus, se você não entende o maior ato que Jesus fez por nós? O maior ato que Deus ordenou Jesus fazer por nós? Então há necessidade de você reconhecer e você confiar nesse ato de Jesus por nós e você confiar no entendimento de Deus para as nossas atitudes. Eu preciso que, mesmo que o que eu queira seja o oposto do que Deus quer, eu preciso confiar e fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Mais uma vez eu falo, foi vivendo as minhas atitudes, acreditando no meu entendimento, acreditando na minha superioridade em todas as situações, foi que eu me coloquei na situação de alcoolismo, de ser internado, de não ter proximidade com Deus, de viver uma vida completamente insana, uma vida completamente fora do propósito. Mas à medida que eu entrego, independente da minha vontade, e começo a viver a vontade de Deus, as coisas vão se entrando no eixos. E aí é a minha pergunta: você tem vivido o que Deus manda você viver? Você tem escolhido o que Deus manda você escolher ou você vive apenas aquilo que te agrada? Quando a vontade de Deus coincide com a tua vontade, é quando você faz? E quando não coincide, qual é a sua atitude? Pense sobre isso. Isso é entrega. Isso é deixar o controle para Deus. Outro ponto importante é ganhar nova vida. Depois de pedir a Jesus que entre em seu coração, você terá uma vida nova e diferente. Não estará mais preso à velha natureza pecaminosa. Deus declarou você como não culpado. E você não precisa mais viver sob o domínio do pecado. Em Romanos 3:22 tem: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem. Então, na lição 6, trabalharemos mais sobre como se dá a entrega da nossa vida e vontade a Deus. Mas não devemos esquecer 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto: entregar a sua vida a Cristo é um compromisso para a vida toda. Entregar a sua vontade a Ele requer uma renovação diária deste compromisso. E ore diariamente a oração da comunhão. Você precisa orar, você precisa entregar verdadeiramente algo muito poderoso que aconteceu na minha vida, algo muito transformador, e eu tenho falado muito isso nas nossas reuniões, celebrando recuperação, é que eu tenho 6 anos e alguns meses de recuperação. Nesse tempo todo, acredito em algo em torno de 5 anos, eu brinquei com essa entrega. Apesar de entender, apesar de buscar essa entrega, hoje eu vejo que a quantidade de verdadeira entrega que eu fazia para Jesus da minha vida não era suficiente. As coisas não andavam como eu gostaria que fosse. Eu sentia sempre como eu chegando 30 segundos antes do momento certo. Porque, na verdade, era a vontade de Deus. Eu colocava os meus conhecimentos dentro da vontade de Deus. Eu colocava as minhas verdades, os meus valores dentro da vontade de Deus. Foi quando eu entendi que eu precisava parar definitivamente de fazer isso. E coloquei os valores de Deus, coloquei a vontade de Deus dentro da minha escolha, sem colocar as minhas vontades, a minha vida deslanchou de uma maneira impressionante. O que vem acontecendo nesses últimos meses é algo que eu não tenho como te explicar porquê e como,
mas eu tento buscar todos os dias o pra quê do que está acontecendo, e todos os dias eu entrego o meu dia para Deus, todos os dias eu agradeço a Deus pelo que Ele fez, todas as atitudes, os momentos, todas as reuniões, todas as oportunidades, tudo que acontece na minha vida, eu busco a vontade de Deus. E tem acontecido coisas que eu olho, que eu vejo, que eu entendo e que eu acredito que são boas para mim, mas Deus diz que não, e mesmo contra a minha vontade, e mesmo contra o meu discernimento, eu digo não, porque eu entendo que é a vontade de Deus para a minha vida. E o que é mais interessante é que mesmo fazendo isso, a primeiro momento parece que eu tomei a decisão errada, mas aí de uma forma extraordinária, de uma forma inexplicável, as coisas se movem, o jogo de xadrez de Deus se completa e eu consigo enxergar que foi o melhor para mim. E o resultado final sempre é o melhor. Lembre, Deus, Ele não tem a mesma visão de tempo, de momento que nós temos. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Nós não, nós somos limitados. Então confie em Deus, viva a palavra de Deus, permita que Deus comande a sua vida, desça do seu pedestal, desça do seu achismo que você é suficiente para você mesmo, porque eu não sou suficiente para mim. Deus precisa estar comigo todos os dias. É difícil? É. É complicado? É. Dói? Muito. Mas quando você recebe o resultado dessa coragem de entregar verdadeiramente sua vida para Deus, você vê como foi bom, como valeu a pena pagar o preço de viver a palavra de Deus. Gente, Deus abençoe a todos. Eu espero que eu tenha contribuído na vida de vocês. E verdadeiramente entregar é algo que tem acontecido na minha vida, que é inexplicável. Ok? Grande abraço e até o próximo momento.